Olá, amigos do Movimento Espírita Catuense. Meu nome é Henrique Silva e estou aqui para mais um podcast. O tema de hoje é os inimigos desencarnados. Para darmos início, vamos à prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Adentraremos o assunto fazendo a leitura do capítulo 12, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para perdoar seus inimigos. Ele sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que ela é fruto de uma imperfeição temporária. Assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. O espírita também sabe que a morte apenas o deixa livre da presença material de seu inimigo, e que esse pode persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que fizer não atingirá seu objetivo. Pelo contrário, vai trazer um desgaste ainda maior, que muitas vezes passa de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois o sangue realimenta o ódio, mesmo após a pessoa ter desencarnado. Desse modo, o Espiritismo apresenta uma utilidade prática para o ato de perdoar e para o sublime ensinamento do Cristo: amem os seus inimigos. Não existe coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelo bom proceder, elimina-se todo e qualquer motivo para vinganças. Assim, de um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelo mal proceder, o homem irrita seu inimigo, fazendo com que ele próprio sirva de instrumento para que se cumpra a justiça de Deus, que sempre pune aquele que não perdoa. Terminada a leitura, vamos levantar alguns pontos aqui que são muito interessantes para a gente compreender melhor a questão dos inimigos desencarnados. Primeiro ponto que nós podemos comentar é que a morte não é o final da vida. O desencarnado apenas perdeu o corpo físico. É um ser igual a nós, apenas sem um corpo. É um ser igual a nós, apenas sem um corpo. O desencarnado, portanto, conserva sua inteligência, suas emoções e seus sentimentos. É importante verificar também que os desencarnados podem nos levar a fazer determinadas coisas, ter determinadas atitudes prejudiciais a nós mesmos e não serem notados de imediato. Eles agem em nós através dos processos obsessivos. Existe uma coleção de vários livros de Manuel Filomeno de Miranda que trata especialmente sobre os processos obsessivos. Esses livros são Nos Bastidores da Obsessão, Grilhões Partidos, Tramas do Destino, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis da Obsessão, Loucura e Obsessão, Trilhas da Libertação, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão. Então, quem tiver afim de compreender melhor os processos obsessivos, tem aí vários livros para estudar, ler e estudar. Ficará bastante conhecedor do assunto. Mas nós não gostaríamos aqui de falar especialmente sobre um processo obsessivo que sofreu Divaldo Franco, para a gente ilustrar melhor o nosso
assunto de hoje. É o chamado Máscara de Ferro. Divaldo Franco começa narrando esse processo obsessivo que ele sofreu da seguinte maneira: até onde vai a minha lembrança, eu sempre detectava a presença de uma entidade, um sacerdote romano respeitável, com ares adversários contra mim, numa atitude agressiva, ameaçando-me a princípio de forma educada e depois com muita rispidez. Então, segundo Divaldo, esse processo obsessivo durou mais ou menos 30 anos. Então, desde criança até os 38 anos, mais ou menos. E levou Divaldo a várias situações constrangedoras, dificuldades terríveis, mas nós vamos citar aqui apenas para ilustrar uma dessas dificuldades pelas quais o Máscara de Ferro levou Divaldo a passar. E aí Divaldo continua: em certa ocasião, quando eu ia a uma aula, caminhava tranquilamente pela Rua da Misericórdia, que é muito movimentada, quando alguém subitamente me puxou pelas costas. Voltei-me, julgando ser um colega. Recebi um golpe, um murro no rosto, que me lançou sobre uma vitrine de uma joalheria, provocando um certo pânico e um grande susto. Juntaram-se algumas pessoas, eu tive uns cortes, mas quando caí, depois que me voltei de frente para o agressor, ele disse: perdoe-me, desculpe-me, eu tive a impressão de que você era o indivíduo que anda perturbando a paz de minha mulher e quis puni-lo. Você me desculpe. Houve uma confusão momentânea e enquanto alguém me ajudava a levantar no meio daqueles rostos, eu o vi, como de outras oportunidades, ameaçou-me. Vou humilhar-te de tal forma tantas vezes que não terás outra alternativa senão a de se render ou te matarei. Então aí é interessante a gente ver que o Máscara de Ferro se aproveitou da invigilância de um transeunte para provocar a confusão agressiva, no caso. Poderia ter resultados mais funestos, mas graças a Deus tudo se resolveu pacificamente depois da confusão. Então veja, importante a gente perceber que depois de tantas desavenças, tantas confusões criadas, esse processo obsessivo vai se encerrar. Vai se encerrar quando uma pessoa, uma criança, é abandonada nas imediações da Mansão do Caminho e a Mansão do Caminho já estava superlotada, não tinha condições, teoricamente, de receber ninguém, mas mesmo assim foi recepcionada essa criança, uma criança do sexo feminino. E chegou à noite, o Máscara de Ferro voltou a procurar Divaldo. E aí, olha a conversa narrada por Divaldo. Agora você me convenceu, porque esta a quem acaba de receber é a minha mãe, que está de volta ao corpo. Eu tenho que amar a quem vai ajudá-la na sua tarefa de redenção. Ensine-me agora o que fazer para aprender a amar Jesus na visão correta. E se Deus me der vida, poder retornar e vir ainda receber o afago das suas mãos nessa sua casa. Então a gente vê aí que o processo obsessivo termina com uma ação nobre. O obsessor aí ficou sem ter condições de continuar o processo obsessivo, porque a mãe dele, reencarnada, estava retornando em condições precárias e quem partiu para ajudar a mãe dele foi exatamente o Divaldo. Então, nessa condição, o obsessor não tinha mesmo nenhuma condições de dar continuidade ao processo obsessivo. A única coisa que o obsessor poderia fazer era exatamente finalizar o processo, e foi o que aconteceu. Então aí é um convite para todos nós, se alguém estiver passando por processo obsessivo, se espelhar nele, nesse processo, e ver como se termina esse processo obsessivo, com ação nobre no bem. Todo processo obsessivo pode terminar dessa maneira, com ação nobre no bem. Então, o convite para todos
continuarmos agindo no bem, amando, perdoando, fazendo as pazes, mesmo com os inimigos desencarnados. Então, gente, vamos pedir a Jesus que nos ampare, nos ilumine para que nós, a cada novo dia, estejamos prontos para amar, para perdoar e para fazer o bem. Muita paz para todos.